Uma mulher morta a facadas dentro da própria casa em Sepetiba. O suspeito, para variar, é ex-marido da vítima. Para variar. Jackson Silva tem os detalhes. Esse tá preso porque daqui a pouco eu vou trazer a história. A gente pode trazer sem mais, sem nada. O Jackson também vai juntar as duas coisas aqui. Pulou, porque o cara começou a tirar dentro do apartamento. Mas essa não teve a mesma sorte, né? Boa tarde, Jack. Oi, Isabelle. Boa tarde, Isabelle Benito. Boa tarde a todos. Infelizmente está foragido, tá? A vítima foi Marta, assassinada exatamente nessa casa aqui, tá? Tinha 29 anos. Daqui a pouco vou falar com a família também, que está desesperada, tentando entender por que de tanta covardia. O caso aconteceu na última segunda-feira, daqui a pouco eu volto contando mais detalhes e também sobre as investigações. Isabelle Benito. Reportagem Jackson Silva. A dor de um pai que tenta entender o motivo de tanta covardia. Voltaram agora, eu não sei o direito, mas eu calculo que seja uns 15 dias. Voltaram. Pelo que eu saiba, estava bem. Ele entrou aqui, assim que os vizinhos viram, às 5h30 da tarde, abriu o portão, entrou e teve essa crueldade. Marta de Oliveira, de 29 anos, foi assassinada a facadas dentro de casa em Sepetiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. A família acusa Gabriel Rodrigues, ex-companheiro da vítima, como principal suspeito do crime. O que foi comprovado aí até pelas investigações é que ele assassinou ela. Ela foi estrangulada e já morta, ele em um requinte de crueldade esfaqueou ela depois de morta por várias vezes. O crime aconteceu na última segunda-feira por volta das 5h30 da tarde. Testemunhas contaram que Gabriel entrou na residência e matou Marta na frente da filha dela, uma menina de apenas 2 anos de idade. A menina é filha de outro relacionamento e está com o pai dela. Está bem, já foi feita a perícia dela, está toda direitinha. Parentes contaram que Gabriel teve ajuda de um motorista de aplicativo. É um amigo dele, já desde de quartel, amigo mesmo, sempre já esteve aqui várias vezes, eu via ele vindo aqui, trazer ele. O advogado desse motorista mandou um vídeo falando sobre o caso. Ele é uma vítima desse caso também, desse suposto assassino. E ele está ali como testemunha, não como comparsa, cúmplice, como colocaram ele na televisão. Isso está errado. Meu cliente também foi uma vítima desse assassino. Segundo a família da vítima, Marta já tinha sido agredida várias vezes por Gabriel. Ela tinha 5 medidas protetivas contra ele. A última vez agora, ele pegou ela por trás, dentro de casa, e cortou a cabeça dela com a faca. Foi a última vez que eu dei a queixa com ela. De janeiro a julho desse ano, já foram registrados 67 casos de feminicídio no Rio de Janeiro. Os dados são do Instituto de Segurança Pública do Estado. Estamos tentando entender um negócio aqui, mas vamos primeiro com a questão da medida protetiva, que é o que mais bate. A família estava com o Jackson Silva, vou ao vivo com o Jackson Silva, mas teve que sair imediatamente diante dessa situação. Primeiro que isso daqui é importante a gente falar, e eu como mulher digo para vocês, ela tinha várias medidas protetivas. E aí, Isabelle, você pede tanto, e isso não foi possível porque simplesmente ele acabou matando. Eu digo, na maioria dos casos, a medida protetiva trava o matador. Mas eu entendi ao longo dessa minha luta em relação à rede de proteção à mulher que muitas vezes a gente progrediu com a ação do delegado conseguir mais rapidamente a medida protetiva, a delegada com a justiça, que antes demorava pra caramba. Mas além disso, os relatos de medidas protetivas, a justiça entender que o cara não pode responder em liberdade, que é o direito constitucional de responder em liberdade, com amplo direito de defesa, porque ele é uma ameaça direta à vítima ficar viva. E no caso de feminicídio, medidas protetivas, é claro, ela, a moça que foi morta na porta da escola do filho, outras, existem casos e casos. O direito no Brasil não pode ser, em alguns casos, tão taxativo. Tem direito de responder liberdade. Não! Analisando o caso dela, e o Jackson vai explicar o porquê, era fato que ele não poderia só ser barrado com a medida protetiva, o que a maioria é. Ele ameaçava e não tinha medo da justiça, porque ele queria matar. Jackson!
Isabelle, como é que vai ser? Tudo bem? Vamos contextualizar essa situação, tá? Marta começou a namorar com o Gabriel ainda com 16 anos. Terminou com ele, depois começou a namorar com outro rapaz, com quem teve uma filha que hoje tem 2 anos de idade. Se separou desse rapaz e voltou para quem? Para o Gabriel. Os dois moravam nessa casa, mostra Pedro Mota, aqui. Segundo a família de Marta, eles não sabiam que ela tinha voltado para o Gabriel. Depois souberam e descobriram que ele sempre batia na Marta. Então o pai dela, só mostrando a casa por gentileza, mostrando aqui, ó, por favor, Pedro, aqui, ó, a roupa da menina, tá, de 2 anos, a roupa da Marta também, tá? Vamos contextualizar isso aqui enquanto eu explico o que aconteceu. Segundo a família da Marta, eles souberam que ele sempre espancava a Marta. Uma vez ele cortou o cabelo da Marta com a tesoura. E o pai falou, filha, pelo amor de Deus, larga esse rapaz, ele vai te matar. Hoje ele cortou o seu cabelo, amanhã ele vai enfiar essa faca no seu pescoço. Olha só, Isabelle, 3 dias antes, o Gabriel pegou o menino de 8 meses, que é filho dele, levou para a casa da mãe dela, da mãe dele. Depois voltou para cá e na última segunda-feira ele matou a ex-companheira nessa casa em Sepetiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. Isabelle Benito. Tô Thiago Dorigo, Jackson Silva. A partir dessa história, você que está me assistindo agora, essa imagem é muito emblemática. Abre a imagem, por favor. Você percebe o rosto dela, ela já está com o assassino, nesse novo relacionamento com o assassino, que é o ex dela. Está a criança atrás de costas. Perceba a diferença, Christian, diretor, com a outra foto dela. Isso é um alerta para todo mundo, porque essa foto é quando ela estava ainda com o relacionamento do pai e do filho dela. Parecem 2 pessoas diferentes, e eu vou te dizer por quê. Porque a dor e a ameaça de uma mulher que está dentro de um relacionamento abusivo com tendências a feminicídio mostra em sua característica física. Ele a fez cortar o cabelo, ela pede socorro em selfies, aí vão falar, mas ela volta. É você revitimizar uma vítima. Parecem 2 pessoas diferentes. Uma é a vítima diante da sua liberdade como mulher em relacionamento saudável. A outra é a prisão de que qualquer uma de nós, seja a delegada que falou agora, que o cara é policial, falou lá na Rede Globo, o cara falava, eu bato, espanco quem defende mulher, seja juíza, seja engenheira, seja quem for. Você vê notoriamente, fisicamente, a mudança. Por isso que tem que ter rede de apoio, porque a mulher muitas vezes não consegue gritar socorro. E aí ainda, morta, não consegue se defender, porque muita gente vai falar, mas ela voltou. Então a importância da gente entender, e nesse nosso processo cultural machista de desconstrução, que rede de proteção e mais, eu vou direto para você, o avanço das leis e determinar que alguns comportamentos façam com que o delegado, a delegada, mande para a justiça de que não tem como ele responder liberdade, é fundamental, porque nenhuma medida protetiva vai parar quando o cara quer matar. Com certeza. Nesse caso aí, já havia medidas protetivas em vigor contra o acusado. Ele não respeitava. Perfeito. O que são medidas protetivas, tá? São medidas cautelares que a justiça determina, como, por exemplo, afastamento do lar em que o agressor mora. Ele não pode retornar ao lar. Ele não pode se aproximar da mulher, da vítima. Ele não pode manter contato com ela ou com familiares dela. Muito bem. Então, nesse caso, salvo engano, existia medida protetiva em vigor e era medida protetiva de afastamento. Ele não poderia se afastar. E qual é a consequência jurídica disso? Se existe uma medida protetiva em vigor, como por exemplo essa de proibição de chegar perto, de proximidade, de se aproximar. Se ele se aproximar, ele comete um crime e está sujeito à prisão em flagrante. Ele comete crime de descumprimento de medidas protetivas, previsto na Lei Maria da Penha. Sim. Então o que acontece? Nem precisa nem avançar em nada. Está sujeito à prisão em flagrante e condução para a delegacia de polícia. E esse crime
é inafiançável em sede policial. Ou seja, ele não tem nem Não há o que fazer. Caracterizada a hipótese flagrancial, é lavrado o flagrante e ele é apresentado à audiência de custódia. Agora, eu quero trazer o Jackson, que tem outra ponta dessa história. Ele é levado por um motorista e tem na sua reportagem o advogado falando que o motorista também é vítima. E a gente ficou meio solto nessa história. Por que ele diz que o motorista que leva ele até o local onde ele comete o crime também é vítima dele? Isabelle, primeiro contextualizando a questão do Gabriel. Tá? Gabriel é lutador. Segundo a família, ele chegou aqui, ele espancou a mulher e depois esfaqueou. Olha o tamanho da covardia. Espancou a Marta, depois esfaqueou até ela morrer. Logo em seguida, ele saiu nessa direção com a menina, né, de 2 anos, que não é filha dele, é filha de outro relacionamento de Marta com outro rapaz, toda suja de sangue. E entrou em um carro bem perto onde está aquele carro vermelho. E seguiu na direção da casa da mãe dele. No meio do caminho, segundo esse motorista, segundo o advogado, o que eles falaram? Não, quando eu vi que a menina estava com marca de sangue no pé e ele com marca de sangue no tênis, eu mandei descer na hora. O que ele pediu? Gabriel pediu para que o motorista levasse a menina até a casa da mãe dele. Foi isso que foi feito. Então levou a menina até a casa da mãe dele e depois o Gabriel ficou no meio do caminho e fugiu, Isabelle Benito. Então, aí eu quero o doutor Thiago Dorigo, porque assim, a polícia também, querendo ou não, o advogado está com toda a razão defendendo ali, porque se o cara pegou de surpresa, viu, se assustou, mas a polícia também investiga e tem que se esgotar a investigação se sabia ou se não sabia, ou se deveria levar, ou se deveria pedir socorro, ou deveria chamar a polícia, acionar. O que acontece nesse caso dele? Bom, vamos lá. Em princípio, de acordo com o que o Jackson narrou, o motorista, né, que fez não sei se ele é motorista de aplicativo, enfim, ele não tinha ciência do que ia ser praticado. Primeira coisa, ele conhecia o Gabriel ou não conhecia? Se conhecia, complica. Vai ser investigado se ele tinha uma conexão com o Gabriel anteriormente, se ele conhecia, se o Gabriel mencionou, se ele tinha ciência do que o Gabriel ia fazer. Até ser amigo, me leva até ali, não sei exatamente. Se ele tinha ciência do que o Gabriel ia fazer, ele responde pelo feminicídio com concurso de pessoas, tá? Muito bem. Se ele não tinha ciência, digamos que ele não tinha ciência, não sabia, o Gabriel volta para o carro, sujo de sangue, com uma criança nos braços, também suja de sangue. Ele olha aquela cena e se apavora. Ele agiu bem em não dar carona. Ele falou, não vou te levar a lugar nenhum. Ele não pode fazer isso. Sim. Se ele percebeu que tem alguma coisa estranha, pô, esse cara acabou de cometer um crime, no meu carro você não vai entrar. Não vai entrar. Tá? Beleza. Ele tem que aí o que ocorre? Ele tem que ser ouvido para ser esclarecido se ele sabia que uma pessoa foi morta ali dentro. Tá? Porque a gente não pode supor que ele sabia. Se ele olhou aquilo ali, se apavorou e foi embora, não tem responsabilidade penal. Agora, se ele sabia, se o cara falou, pô, acabei de matar minha ex-mulher, ela tá lá sangrando e tal, se esvaindo em sangue, vamos embora daqui. Ele tinha que prestar socorro, acionar a polícia militar. Com certeza. Entendi. Tem que fazer isso. Ô, Jackson, tem uma última informação pra gente. Diga. Isabela, é o seguinte, o motorista era amigo do Gabriel de muito tempo, tá? Gabriel sempre convidava para levá-lo para algum lugar. O que ele disse, o motorista? Que foi obrigado a levar a criança de 2 anos até a casa do pai dela. Porque ela foi largada no carro, ó, leva pro pai dela aí. E foi embora. Gabriel foi embora e largou a criança no meio do caminho. Então, esse motorista é a peça-chave para desvendar esse crime, Isabelle Benito. E aí a história, né? Tem a questão de, o que agora, por isso que a polícia não pode esgotar. Se era conhecido, sabia que o cara era um relacionamento complicado. Pô, o cara fala assim, eu vou matar minha mulher, pô, me dá uma carona pra ir na casa dela? Cara, não dá. Nem se for seu amigo. Irmão, essa bucha eu não entro não, né? Ainda mais que a gente sabe o que acontece. Jackson, obrigada, mas vamos se esgotar e primeiro buscar o assassino.